a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Bem-vindos a quem está presencialmente aqui no IBGC. A gente está com uma casa online lotada hoje também. A gente teve muita inscrição online. Eu acho que bastante gente de fora de São Paulo tem muito interesse nesse tema também. A gente tem bastante empresa listada fora de São Paulo, né, Flávio? Então, muita gente que não pode estar presencialmente aqui conosco tem interesse nesse tema também. Então, a gente está com muita gente no online e até por isso que a gente está começando pontualmente, apesar da gente não ter todo mundo que se inscreveu para o presencial aqui. Bem-vindos para todos que estão online também. Eu sou o Luiz Marta, sou diretor de Conhecimento e Impacto do IBGC. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Para esse debate tão importante para o nosso mercado de capitais e que está num momento bastante crítico da sua evolução. Então, a gente conta muito com o engajamento e a participação de todos vocês, não só no evento de hoje, mas também nas companhias em que vocês atuam, para que, de fato, esse debate seja levado muito a sério e muito a fundo, para que, de fato, a gente consiga com que as evoluções que estão sendo propostas pela Bolsa sejam discutidas e refletidas da melhor maneira possível e, se possível, aprovadas para que a gente possa evoluir as nossas empresas, a nossa governança e o nosso mercado de capitais. Antes de começar aqui efetivamente, eu queria lembrar a todos vocês que o nosso congresso anual já tem data marcada, ele vai acontecer nos próximos dias 8 e 9 de outubro de 2025, aqui no WTC, no Golden Hall, como tem acontecido em todos os últimos anos. Então fiquem ligados, em breve vocês devem receber aí Save the Date, o início das inscrições. Fiquem ligados no e-mail e no WhatsApp de vocês para não perder aí o início das inscrições. Sempre tem um preço especial para quem se inscreve nos primeiros momentos, então aproveitem isso para não deixar de participar. A gente está montando uma curadoria bem interessante para esse ano, então fiquem ligados. E acho que é um ano de boas coincidências, né? O IBGC completa 30 anos, o Novo Mercado completa 25 anos e essa história é muito interligada. Eu acho que não dá muito para separar a história de Novo Mercado e a história de IBGC ao longo desses anos e quando a gente fala de evolução de governança corporativa no Brasil. O IBGC sempre esteve nessa vanguarda e o IBGC e Bolsa sempre estiveram muito ligados. Eu até trouxe alguns nomes aqui para a gente relembrar dessa história, né? A gente teve lá atrás Mifano, Maria Helena, Cris, a própria Edna, Adriana, Wang. Fui lá atrás lembrar da Wang e falei, nossa, por onde será que anda a Wang? Saudade da Wang. Então a gente sempre teve essa relação muito forte e hoje com a Flávia a gente continua com essa proximidade bastante grande. E acho que isso tem feito com que essa evolução siga de uma maneira muito profícua e a gente consiga cada vez mais produzir um mercado de capitais no Brasil confiável, muito sólido, muito robusto e que de fato consegue atrair as empresas e consegue atrair investidores para o nosso mercado e a gente está sempre buscando que a evolução continue da melhor maneira possível para que a gente possa cada vez mais criar um mercado de capitais que siga esses preceitos e consiga de fato ser atraente para as empresas e investidores e criar uma economia cada vez mais sólida e um país cada vez melhor. Então, o novo mercado acabou trazendo uma mudança de cultura para o nosso país em termos de governança, em termos de empresas. E ele foi um marco muito importante em termos de evolução de governança corporativa para as nossas empresas. Acho que a gente quebrou um paradigma naquele momento de que o mercado de capitais ou as empresas listadas em bolsa era meio que uma terra sem lei, assim, né, onde podia se fazer de tudo, controladores faziam o que queriam, muitas vezes minoritários tinham receio de investir, investidores institucionais tinham receio de investir, não sabiam aonde o dinheiro deles estava sendo colocado, o que poderia acontecer daquele momento em diante. E eu acho que o novo mercado foi uma quebra de paradigma, reforçou de novo a confiança no novo mercado de capitais, e acho que em determinado momento aquilo que era uma coisa desejável de governança para as empresas acabou se tornando o mínimo necessário para abrir capital. Dificilmente a gente via empresas abrindo capital em segmento que não fosse o novo mercado, dificilmente você via investidores aceitando aberturas de capital que não fosse o novo mercado e querendo investir em empresas que não estivessem no novo mercado. Então, essas conquistas que a gente teve com alinhamento de interesses, quando a gente fala de ações ordinárias exclusivamente, só com direito de voto, independência e efetividade do Conselho de Administração, mais transparência, melhor relacionamento com o mercado, proteção dos minoritários com tag along, OPA para fechamento de capital e saída do segmento, entre muitas outras conquistas, eu acho que ao longo do tempo trouxeram uma série de evidências para a gente de que de fato a gente estava no caminho, de que a bolsa estava no caminho certo
e que, se bem aplicado, esses princípios de fato ajudariam a construir empresas melhores, um mercado de capital melhor e um país e uma economia melhores. E eu acho que o IBGC, como sempre, vê com grande importância e com muito bons olhos esse novo momento de evolução do novo mercado. A gente participou ativamente das 2 etapas anteriores de consulta pública. A gente está, da nossa forma, nos envolvendo nesse momento de audiência restrita, que é exclusivo das companhias, mas esse evento faz parte desse envolvimento do IBGC, porque a gente entende que é extremamente relevante que a gente estimule as companhias, estimule os conselhos para que eles, de fato, se envolvam, se engajem efetivamente nessa discussão, para que entrem a fundo nesse debate, entendam o seu papel nessa discussão, como guardiães e principais defensores dos sistemas de governança das organizações, que precisa estar em constante evolução, que precisa dar conta de lidar com os desafios que as empresas têm cada vez mais, com o mundo que está em transformação cada vez mais rápido, com o mercado de capitais que cada vez mais global, cada vez mais competitivo, que cada vez é mais difícil atrair investidores, porque os fundos giram muito rapidamente de um mercado para o outro, para dar mais segurança para acionistas, investidores, stakeholders, para os próprios funcionários das companhias e para fomentar a atração de capital para as nossas empresas e para girar a nossa economia da melhor maneira possível. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar aqui antes da gente, de fato, começar o nosso debate é que o IBGC recomenda fortemente, não só porque o regulamento exige isso, mas o engajamento dos conselheiros e dos conselhos de administração nesse debate, não só para deliberar sobre essa pauta da aprovação ou não das mudanças propostas, mas, de fato, para entender as mudanças e discuti-las a fundo e aí, de fato, sim, tomar uma decisão refletida e informada sobre esse tema. E a recomendação do IBGC é, sim, pela aprovação das mudanças, porque a gente entende que a gente eleva o patamar, a gente dá um passo à frente e a gente, de novo, coloca o IBGC, coloca o Brasil em linha com o que está acontecendo no mundo em termos de discussão de governança corporativa e, de novo, coloca o nosso país na linha de frente e, comparativamente, em patamares superiores, iguais ou até superiores ao que acontece no mundo. E, quem sabe, a gente consiga, de novo, atrair investidores no nosso mercado, dar mais segurança e dar mais atratividade para o nosso mercado. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês aproveitem o debate, aproveitem para tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre esse processo que tem sido conduzido com maestria pela Bolsa, pela Flávia, que está aqui com a gente. E agradeço mais uma vez a presença de todos vocês aqui hoje para fazer esse debate conosco. Então, eu queria convidar aqui para compor esse painel com a gente, Flávia Mouta, diretora de regulação de emissores da B3. Flávia, obrigado mais uma vez pela sua presença. Fábio Coelho, presidente da Associação de Investidores do Mercado de Capitais, AMEC. Fábio, bem-vindo. Isabela Saboia, conselheira de administração na Brasil Agro, Klabin e UIS. Isabela, bem-vinda. E para moderar, a nossa coordenadora da Comissão de Mercado de Capitais e sócia da Ace Governance, Edna Holanda. Edna, obrigado mais uma vez por estar fazendo esse trabalho junto com a gente. E sem lugar não dá, né? Então, obrigado mais uma vez e contem sempre com o IBGC em todo esse processo de evolução e que o debate seja sensacional aqui, tenho certeza disso. Obrigado mais uma vez, gente. Obrigada, Luiz. Obrigada ao IBGC pela confiança aí de moderar um painel tão importante. Obrigada aos nossos debatedores. Acho que o Luiz fez um panorama muito bom do contexto da criação do novo mercado. Eu só vou rechear aqui com algumas informações. E lá no início da década de 90 não tinha IPO, o mercado de capitais brasileiro não financiava as companhias, a Bolsa fez construiu conjuntamente, como faz até hoje, com stakeholders do mercado de capitais e idealizou o novo mercado. O novo mercado, na época, tinha regras que eu vou ler aqui para vocês, e aí vocês vão entender por que é importante cada vez que a Bolsa chega e dá um passo a mais e revisa as regras do novo mercado. Então, naquela época, as regras eram capital social composto
exclusivamente por ações ordinárias, free float de 25%, tag along de 100%, mandato unificado para o Conselho de Administração, e essa era a única regra para Conselho de Administração no primeiro regulamento do novo mercado. Eu até lembro, mas é melhor ler. Demonstrações financeiras elaboradas em US GAAP, OPA a valor econômico em caso de saída do novo mercado, aí a divulgação da negociação de ações por parte de controladores e administradores e a utilização da Câmara de Arbitragem para a solução de conflitos societários. E vocês sabem qual foi o maior desafio? Por que a Bolsa era mais questionada com este regulamento? Quem se arrisca? Ação ordinária. Vocês estão malucos. Ação ordinária aqui no Brasil, esse negócio não vai rodar. Isso era 2000, finalzinho de 2000, a Maria Helena Santana, a Wang, a Cristiana Pereira, a Adriana se debruçaram em cima dessas regras e saíram vendendo isso para os investidores nacionais e internacionais. E demorou 4 anos para ter aí a primeira empresa fazendo seu IPO no novo mercado, que foi a Natura. Nos 4 anos seguintes, mais de 100 companhias se listaram e em 2006 a Bolsa fez a sua primeira revisão. Eu lembro que nessa época eu já estava na Bolsa, eu e Patrícia Pellini estávamos lá, e o que a Bolsa era mais questionada? 20% de independentes? Está maluco? Vocês estão doidos? Não é isso, Flavinha? Flávia, acho que estava do outro lado da mesa, lá na CVM, e passou essa regra de 20%, entre outras, é claro, mas a cada revisão do regulamento do novo mercado sempre tem um questionamento para andar. Por quê? Porque você ficar estacionado é muito mais fácil. Você já tem ali tudo rodando, por que evoluir? Porque o novo mercado ele é um selo que empacota boas práticas de governança. E o mercado ele é muito... ele evolui muito rapidamente. A questão dos investidores, a questão das próprias companhias tentando não seguir as regras. Então, tem várias questões embutidas nessas reflexões para o mercado evoluir. E agora nós estamos aí num momento desafiador do mercado de capitais, e acho que lembram aqueles 4 anos lá do começo, 2000 a 2004, agora é a hora de pavimentar, agora é a hora de nos debruçarmos em cima do regulamento do novo mercado, entendermos o que está sendo proposto, olharmos para dentro de casa e pavimentarmos para que quando o mercado de capitais retome, a gente continue com o selo valorizado pelos investidores e sendo cumprido pelas companhias. Então, eu acho que é um momento propício para que a gente revise essas regras. Deixa eu ver aqui o que mais que eu escrevi. Então, como o Luiz colocou, né, a revisão do regulamento do novo mercado, a votação, ela está dividida em 3 blocos, um relacionado ao regulamento base, e aí esse regulamento base traz regras relacionadas a comitê de auditoria estatutário, 30% de independentes. Lembram que 20% está desde 2006 e a lei já incorporou. Então, acho que tem que se pensar muito nisso. Eu acho que aqui, a Flávia sabe a minha opinião, a Bolsa foi até
generosa. Limitação de participação de membros do Conselho de Administração em companhias abertas, limite de mandato de conselheiro, para deixarem de ser independente, e disclosure de denúncias recebidas pelo canal de denúncias. Estas são as regras para o regulamento base. O bloco A, ele traz uma discussão e regras relacionadas ao alerta de empresas listadas no novo mercado. E o bloco B, a declaração do diretor-presidente e do diretor financeiro sobre manutenção e eficácia das estruturas dos controles internos. E para que esse regulamento seja aprovado, não pode haver a rejeição de 1/3 das companhias listadas no segmento, que hoje corresponde a 63 companhias. Então, esse é um panorama complementando a fala do Luiz, e vamos debater sobre esses temas. Então, essas são as minhas palavras iniciais. Pediram para eu avisar que vocês podem usar o aplicativo Slido para enviar as perguntas. Não iremos receber perguntas pelo microfone. Basta clicar no link, nesse link, e usar o QR Code que está na tela. E aí, dessa forma, a gente garante aí a participação de todos igualitariamente. E agora eu chamo a Flávia, que é a idealizadora aí, para fazer as suas colocações iniciais. Flávia. Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí. Obrigada, Edna. Prazer estar aqui com a Isabela e com o Fábio. A gente discute bastante essas temáticas todas. Agradeço muito ao IBGC, a parceria. O Luiz pontuou muito bem no início da fala. Acho que Bolsa e IBGC estão sempre muito próximos nessas discussões de evolução de governança corporativa no Brasil, o que faz sentido, o que não faz sentido. E cada vez o apoio do IBGC é mais e mais importante, né? Então, agradeço muitíssimo aí ao time todo do IBGC. Acho que Edna e Luiz trouxeram um super contexto aqui e, como vocês podem observar, a Edna parou, ela podia falar mais um tempão aqui, gente, porque, né, teve essa revisão de 2006, depois teve uma que, né, levou bastante tempo sendo discutida e chegou ao seu fim ali em 2011. A última grande revisão feita no novo mercado foi de 2016, 17, entrando em vigor em janeiro de 2018. Foi uma revisão bastante extensa também. Mais recentemente, 2023, a gente fez um ajuste pontual no regulamento do novo mercado, baixando um pouco o percentual de free float exigido pela regra. Mais uma vez, a gente foi olhar mundo afora, o que estava rolando mundo afora em relação a esse tema free float. A gente começou a identificar as companhias com muita dificuldade de cumprirem ali os 25%, e algumas vieram, né, nos relatar de que, olha, a gente está com a régua muito lá em cima, parece que o mundo está se movimentando para você baixar um pouco esse percentual. E, de fato, era o que estava acontecendo, né? Várias jurisdições fazendo esse movimento de redução do free float, até porque, né, o free float ele é uma proxy de liquidez, mas não é uma proxy perfeita. Então, em 2023, a gente baixa de 25 para 20, e se a companhia tem um giro muito alto, ela pode ter 15% de free float. Foi a última revisão que a gente fez em 23.
Em 23, a gente voltou a estudar mundo afora quais eram os temas que estavam em discussão no mundo relacionados à governança corporativa, avanço de governança corporativa globalmente, para que a gente trouxesse a discussão para o mercado brasileiro, como a gente sempre faz antes de efetivamente fazer um ajuste no regulamento do novo mercado. E aí, em maio do ano passado, a gente lança a primeira consulta pública desse processo, que está em curso até hoje. Então, a gente ficou de maio até agosto, né, recebendo contribuições em relação à primeira proposta que a gente fez, que endereçava, né, parte dessas questões que a Edna já relatou aqui: overboarding, prazo de mandato para um conselheiro ser considerado independente, um aumento em relação a conselheiro independente. Vale lembrar que Edna apontou muito bem, né? É 20% desde 2006, mas na revisão de 2018 a gente fez um ajuste que parece pequeno, mas não era tão pequeno assim matematicamente. Em 2016 para 2018, a gente disse, olha, continua sendo 20% de independentes ou, no mínimo, 2%, o que for maior. Porque quando você tem conselhos muito pequenos, o 20% pode levar a um único membro independente. Então, a gente passou a exigir um mínimo de 2%, e uma outra mudança que a gente fez nessa revisão de 16 e 18 quando você faz a conta dos 20%, você antes poderia... Era um arredondamento matemático. Abaixo de meio você arredondava para baixo, acima de meio você arredondava para cima, grosso modo, aqui. Desde 2016, o arredondamento necessariamente é para cima, para que você cumpra um mínimo de 20%. Senão, quando você faz a conta de novo, você pode chegar a 16% e não 20%. Então, foram ajustes, né, que pareciam pontuais, mas eles faziam muita diferença nesse passo adicional que se dava. Hoje a proposta é manter o mínimo de 2%, mas a gente vai de 20% para 30%. Eu vou deixar a polêmica para Isabela e Fábio aqui, vocês vão ver, a gente vai discutir esses 30% muito aqui, mas a gente manteve a proposta original. Então, passamos pela primeira consulta pública, de maio a agosto, fizemos uma segunda rodada de consulta pública. Vale lembrar que as consultas públicas, elas não são obrigatórias para alteração da regra do novo mercado. Elas são uma discricionariedade da Bolsa, porque a gente realmente acredita que o regulamento vai ficando melhor conforme a gente vai recebendo as contribuições. E agora a gente chega na etapa de votação propriamente. Aí, né, são as companhias listadas no novo mercado que têm esse poder de voto, tendo que passar por deliberação de conselho, né? Acho que é um ponto bem importante. A estratégia da governança corporativa precisa ser vista como estratégia na companhia. Então, logo, precisa passar pelo conselho de administração, né? E aí a votação vai até 30 de junho, aí para que as companhias tenham esse tempo para discutir, para deliberar e votar, né? Vai, Edna, obrigada. Obrigada, Flávia. Fábio, você quer fazer as suas considerações iniciais? Eu vim aqui para isso, viu, Edna? Bem, né? Obrigado, pessoal. Bom dia. Estou aqui ladeado, 3 mulheres incríveis, sou fã de todas elas. A gente tem uma interação muito intensa aqui no dia a dia, dos debates, das conversas. Mais recentemente, aqui me senti também honrado, recebi o convite para coordenar a recém-criada comissão de investidores aqui do IBGC. Isabela está lá com a gente fazendo um debate também bastante interessante. E acho que falar aqui sobre a atual reforma do novo mercado me coloca numa situação em que eu me sinto meio que obrigado a trazer um pouco de contexto histórico, além daquele já feito aqui pela Edna e também pela Flávia. Mas aprendi que momentos importantes da história não podem ser lidos sem uma boa contextualização, né? E esse retrato que a Edna trouxe da criação do novo mercado no ano 2000, completando seus 25 anos, né,
A gente hoje talvez tenha uma visão limitada de qual foi o impacto de criação de regras que, na época, muito ousadas, muito além do que exigia a nossa lei das SAs, mas que vinham num contexto de mercado de capitais que eu acho que marca bastante até hoje e deixa, digamos assim, né, os seus aspectos que a gente consegue enxergar hoje nas discussões. Mas a gente vinha de um processo de privatização da década de 90. A gente vai se lembrar da privatização das teles, todo aquele movimento que a gente teve de grandes empresas brasileiras que passaram ali para uma transformação num caminho de corporation que a gente acabou vendo naquele momento. E a regra geral que a gente tinha naquele ambiente era empresas com controle, bastante marcado por isso, acionistas privados não votavam, as privatizações foram feitas no modelo onde se colocou à venda as ações preferenciais, as PNs. Então, quando você tem um grupo de pessoas bastante ousadas que começam a colocar regras específicas para o mercado de capitais brasileiro, com esse viés de trazer regras mais restritivas do que a gente tem dentro da Bolsa, isso recebeu resistência das companhias. Então, a gente percebe que você, num ambiente onde só tem PN, você diz que agora, num novo segmento, as empresas voluntariamente vão buscar uma adesão, mas vão precisar fazer uma unificação das suas ações. Vamos colocar um mínimo de um percentual de ações em circulação, que, de certa forma, era o que limitava, né, a gente ter um amadurecimento do mercado de capitais. Então, esse era o contexto, pessoal, que a gente tinha na época. Então, a criação do novo mercado fez, e eu uso essa frase até hoje, colocar o Brasil numa rota internacional dos investidores. Não foi automático, mas o novo mercado se alinhou a um monte de regras que outras bolsas ao redor do mundo, que eram as vedetes dos investidores, né, colocasse o Brasil também nessa rota. Então, eu uso a expressão de que o novo mercado é a maior vitrine de governança que nós temos no Brasil. Práticas internacionais, na época, foram trazidas para cá com uma grande inovação, né? E o ponto é que num ambiente de mercados interconectados, o novo mercado está caminhando para a sua 5ª reforma, mas outros mercados ao redor do mundo também fizeram as suas atualizações. E o meu ponto hoje, né, para trazer meu argumento principal e eu desenvolvo ele aqui, é de que o novo mercado ele avançou, passou por 4 reformas, caminhando para a 5ª, mas muitos dos pontos que estão hoje como melhores práticas, estado da arte da governança que foram incorporados em outros mercados, eles ainda não estão presentes na discussão no Brasil. Então, a frase, mais uma vez, que eu uso aqui, Flávio, é de que a reforma atual do novo mercado é mais do que necessária. Nós, lá na AMEC, estamos incentivando os investidores a fazer uma interação com as companhias em busca dessa aprovação, mas vemos muitas limitações sobre pontos que não entraram na discussão da reforma. Então, mais do que comentar se os pontos que estão colocados são positivos, entendo que são, todos eles em maior ou menor grau, mas muitas dessas discussões acabam ficando de fora. Tá? E eu vou ressaltar, antes de passar por esses pontos, de que o novo mercado ele também passou por dificuldades ao longo do tempo, porque ele resistiu a muitas pressões que foram colocadas no mercado brasileiro, né? Uma delas, até de certa forma recente, mantendo a característica original de só ter ações ON, resistindo a uma pressão das ações de supervoto que foram incorporadas como uma possibilidade na lei das SAs, o novo mercado não incorpora. Mantém o princípio de uma ação, um voto, one share, one vote. Isso faz com que, de certa forma, o novo mercado ainda se coloque como algo diferenciado. Então a gente se pergunta, poxa, mas com a cada reforma, uma resistência das companhias para que a gente mantenha as características já acordadas, eles precisam, obviamente, de uma anuência para fazer essas modificações. Por que é que a gente tenha hoje uma grande aderência no novo mercado? O número que eu tenho, Flávio, é de que, se a gente pega historicamente, mais de 80% dos IPOs foram feitos escolhendo esse segmento de listagem, que faz com que ele seja o caminho preferido de todo mundo, né, dos emissores e também dos investidores. Então, por que a gente tem, então, apesar de tantas críticas, essa visão de que o novo mercado ainda continua sendo
minha leitura, a nossa vitrine, tá? É de que ele caiu nas graças de todo mundo. E a liquidez hoje, quem quer fazer uma emissão e quer buscar uma base de investidores sofisticadas e quer, enfim, fazer captações, se ele não for para um caminho de novo mercado e buscar ali um nível 1, nível 2, ele vai ter uma limitação de liquidez muito grande. Então as companhias recebem, de certa forma, um incentivo para estar lá no novo mercado. Por outro lado, resistem a que o novo mercado continue, de certa forma, esse bastião aqui da nossa governança numa comparação internacional, tá? E a gente teve recentemente um grande caso de fraude aqui no Brasil. A gente não tem como deixar de mencionar que ele também colocou, de certa forma, tornou maior o escrutínio público sobre a qualidade da governança das companhias. Eu já tive essa conversa várias vezes com a Flávia e a gente concorda em quase tudo, né, dizendo que, puxa vida, o novo mercado é um conjunto de regras. Se eventualmente uma companhia deixa de cumprir algumas delas, eu tenho ferramentas para eventualmente buscar ali uma ação, revisitar, e parte disso está sendo endereçado, inclusive, agora na proposta do novo mercado em alerta. Mas toda vez que uma companhia listada lá entra num mal feito, uma fraude, ou entra em alguma situação de falha grave, a credibilidade do novo mercado internacionalmente acaba sendo colocada também em xeque. É importante que a gente tenha essas ferramentas para fazer essas discussões. Mas no escopo, e aí entrando nos 3 pontos principais, eu não vou avançar aqui, que eu acho que estão ficando de fora dessa reforma do novo mercado, uma delas aqui relacionada inclusive a esse grande caso de fraude que a gente viveu no Brasil, né, diz respeito a práticas que já estão incorporadas lá fora, que é, em caso de falhas graves, incluindo o caso de fraude, executivos terem que devolver a remuneração, especialmente a variável a que eles tiveram acesso durante esse período. Isso tem um nome no anglicismo, a regra de clawback, né? Não está sendo incorporada aqui e não foi nem colocada para um debate. Em conversa com investidores, principalmente os internacionais, eles colocam esse como o assunto que deveria ter entrado na discussão da reforma. É o principal deles, na visão especialmente dos internacionais, porque eles estão acostumados a navegar ambientes onde isso acontece de maneira estabelecida. O segundo ponto são as discussões das nossas empresas sem controle definido de capital disperso, as nossas corporations. A gente já tem um grande número de empresas com essa característica, comparado com o total do novo mercado, ainda é um percentual pequeno, mas a gente viu nos últimos 5, 10 anos, não só novas rodadas de privatizações, empresas grandes que adotaram esse novo modelo, e a gente viu conflitos societários característicos de empresas de capital disperso que não tem na nossa legislação, não tem na lei das SAs requisitos estabelecidos para lidar com isso. E a nossa autorregulação seria talvez a nossa tábua de salvação para começar a fazer esse debate. Esse é um ponto que a gente entendeu que ele já estava maduro, minimamente para ser feito um debate. Ele chegou a ser feito em alguma medida em 2018, né, Flávio, na reforma, mas que acabou não entrando. Então esse acho que é um ponto importante. E o último aqui, para não me estender, a gente percebe que num segmento que é bastião de governança, que traz visibilidade, mais uma vez que é a nossa vitrine, que a entrada do novo mercado tem os seus requisitos, mas que a saída do novo mercado também deveria ter requisitos especiais para que a gente tivesse, de certa forma, uma minimização desse grande volume de companhias que têm buscado uma saída, muitas dessas companhias com uma flexibilização, digamos assim, regulatória, do ponto de vista da não realização de uma oferta pública para os demais acionistas. Então, esse é um ponto que a gente entende que merecia também aqui uma revisão ou minimamente um outro olhar. Sei que eu já cumpri o meu tempo aqui, né, e vou concluir, Edna, dizendo que é uma aprovação complexa, a gente sabe, as companhias têm que aceitar, mas se a gente olha em perspectiva das outras reformas e o que acontece mundo afora, a gente entende como algo necessário, não só para ter mais uma reforma, para melhorar regras, mas especialmente para que o novo mercado continue sendo uma referência do Brasil para o mundo, colocando, mais uma vez, a nossa vitrine em exposição mundo afora. Obrigado. Obrigada. Isabela, por favor. Aqui. Assim, não. Alô? Bom dia, pessoal. Estou aqui lembrando de momentos históricos, vocês falando várias coisas sobre o novo mercado.
até voltando um pouquinho, né, eu tenho mais de 30 anos de mercado financeiro e 10 anos em conselho, mas governança aqui, acho que desde o começo do IBGC, governança até quando não tinha esse nome, né, de governança, mas tinha um nome assim, era em inglês, não tinha tradução, foi na década de 90, e tinha um nome de maior alinhamento entre minoritários e controladores, colocava muito essa questão. Eu acho que novo mercado nunca teve vida fácil, jamais, né? Eu estava conversando com a Flávia que ele fala um pouquinho mais das empresas quando o mercado está melhor e quando tem uma oportunidade realmente de fazer captação, mas em vários momentos esse passo que foi dado no novo mercado, tanto de reforma como o seu próprio início, era uma coisa que as empresas nem entendiam por que se tomava esse tipo de iniciativa se não havia perspectiva nenhuma das empresas estarem no mercado, né? Estou falando, eu fui CVM entre 2000 e 2001, no projeto de reforma da lei das SA. A única coisa que era mais fácil lá é que esses projetos, de uma forma ou de outra, eram projetos de governo, né? Em 97, a lei das SA foi modificada por conta das privatizações e foi modificada para pior, para os minoritários. Então, havia até uma dívida do próprio governo de melhorar a lei das sociedades anônimas, né? Os investidores estrangeiros começaram a vir muito na década de 90 e ficou muito claro a diferença de direitos que existia lá fora e aqui no Brasil. Então, começou a ser estudado o novo mercado. Eu me lembro até da cara do estudo, que foi bem feito com base no Neue Market, né, do mercado alemão. Nós participamos também pela CVM, junto com a B3, lá na época, a Maria Helena. E eu me lembro do lançamento do novo mercado, que acho que foi em novembro de 2001. Né? A gente fez uma cerimônia e tal. E a única coisa que se ouvia, tinha algumas pessoas de empresas que falavam assim, isso é lançamento do conjunto vazio, né? Porque não vai ter nenhuma empresa, eu não sei porque que eles estão lançando isso. A gente falou, está lançando porque ali fica a estrutura. Se um dia o mundo mudar, né, a gente já está com tudo pronto. Teve, acho que, uma empresa, adesão em 2002, e realmente, como a Edna falou, a partir de 2004, e não por coincidência o mercado também é aberto, que o novo mercado deslanchou completamente. As reformas, como falou, a maior foi a de 2016, também acho que não deve ter sido muito fácil, mas eu acho que eu não lembro de ser tão difícil quanto esse momento. Né? A Flávia estava conversando com a Flávia aqui, mas eu acho que não, agora, esse momento, acho que é mais difícil, talvez similar ao que foi o lançamento. A gente está no 4º ano sem nenhuma operação, e também com perspectivas, uma incerteza enorme. Então, eu sei que as empresas devem estar dizendo, não estou entendendo porque que quer mudar isso aqui agora, né? Não tem validade, né? Por que eu vou me preocupar com isso agora? Porque fica muito curto prazo. E tem também uma demanda reprimida, né? Que é importante. Tem alguns setores, como posso citar a infraestrutura, que estão acontecendo as licitações, você teria que ir no mercado captar, né? Então, só que fica um desânimo, então por que eu vou mudar? Por que eu vou mudar essas coisas? Passada esse cenário de que realmente a vida do novo mercado nunca foi fácil, né? Sempre foi com pouca visão das empresas, e também gosto muito de falar hoje em dia, né, Fábio, depois que tudo que a gente viu ali com o código de stewardship, também uma inatividade enorme dos investidores, né? O estrangeiro porque está muito longe, e aqui os nossos institucionais, muito pouca a atividade, né? Eu, como conselheira, quando eu tenho a oportunidade de estar com investidor, assim, eu peço, pelo amor de Deus, porque os investidores aí falam para a gente as coisas, eu falo, pelo amor de Deus, fala isso com as companhias, né? Porque para o novo mercado falar, ou para os conselheiros falar, um conselheiro independente é muito mais difícil do que o investidor fazendo essa demanda, né? Mas acaba não acontecendo, as empresas não são tão pressionadas pelos investidores já há algum tempo. Então fica tudo bastante difícil. Dito isso, todo o louvor aqui da gente estar fazendo essa reforma, acho que tem pontos importantíssimos aqui,
E, como o Fábio falou, tem alguns pontos que eu fico... Na verdade, eu fico pensando assim, por que existe tanta resistência, né? Porque na questão dos independentes, acho que tem uma estatística de que 40% já no novo mercado são de independentes. Não existe também uma definição muito restrita ou uma definição clara do que é um conselheiro independente, né? O Rancharan falava assim, sempre que é muito mais uma questão de atitude do que de currículo, né? Então, só lá no conselho mesmo que você vai ver se tem uma atitude independente ou não tem. Então, não tem assim uma definição, uma coisa muito principiológica. Tem algumas exceções, né, que são colocadas ali no novo mercado. O Código Brasileiro de Governança eu considero as melhores exceções, porque tem mais exceções. Queria ter colocado mais coisa aqui no novo mercado. Acho que tem uma exceção também de ter laços familiares ou relacionamento de longo prazo, tem algo assim no Código Brasileiro, mas imagino que isso aí ia criar mais resistência ainda, né? Você já está com uma resistência. Mas eu até fico um pouco em dúvida, assim, por que tanta resistência 20% para 30%? Porque o número já existe e porque essa definição de independente não é principiológica. Então, as empresas poderiam chamar para independentes pessoas que eles confiam, enfim, e que caem na descrição ou lá nos critérios de independência sem achar que vai criar um tumulto no conselho ou algo desse gênero. E também, se você olhar as decisões, são muito raras decisões disputadas. Eu fico surpresa pelo lado da prática, né? Mas pelo lado, digamos assim, emocional, realmente assim, as companhias não querem colocar isso em regulamento, né? Deixar essa obrigação. Mas ela acho que é a mais importante de todas, e o que a gente já tem de internacional, né, até porque não tem tanto essa estrutura de controle definido, meio a meio, né? Aqui também a gente vê no controle definido, eles sempre vão eleger a maioria do conselho. Então você fica essa dúvida de achar que conselheiro independente é bicho-papão, e quando acho que não é. E você tem hoje uma oferta muito grande, né, de conselheiros independentes, com uma diversidade muito grande, então não é mais aquela figura que os controladores, ou enfim, que a empresa pensa que vai sempre ter opiniões polêmicas, né? Eu acho que você tem uma gama bem maior e, na minha opinião, seria mais fácil fazer isso, mas eu entendo a resistência, né? Tem regras importantes de overboarding, que eu acho que já são colocadas aí. Eu já tive muita opinião sobre o overboarding, assim, achava que no máximo as pessoas tinham que ter 3 conselhos, porque tem também comitê, então era uma coisa assim que dava muito trabalho. Mas eu já vivi uma situação em que um conselho só já me dava mais trabalho do que estar em 4. Então depende muito do momento da empresa, depende do tipo de empresa, mas 5 como um todo já é uma regra. De... Realmente não consigo imaginar 5 que não dão trabalho nenhum, né? Ou 4 que não dão trabalho nenhum, 1 que dá. Também o limite de mandato muito importante. Tivemos essa situação do novo mercado alerta. Acho que isso foi uma grande resistência das empresas também, né? Não querem criar um burburinho de que possa haver algum problema, mas o novo mercado tem sido cobrado há anos em relação a fazer alguma coisa, a estudar enfim, dar uma espécie de suspensão, enfim, para as empresas que têm os grandes escândalos. Então, acho muito natural, as empresas deveriam ter alguma compreensão, porque desde o começo eu acho que tem esse questionamento em cima do novo mercado, que toda vez que sai um escândalo ou uma atitude de má governança, mas não é que a empresa é do novo mercado? Assim, é um absurdo, né? E, por fim, esse bloco do presidente e do CFO assinarem controles internos, que também é largamente usado lá fora há muito tempo. Acho que em algumas empresas não seria tão problemático, não sei se essa é a principal resistência, mas diria que não. E concordo com o Fábio aqui no que ficou faltando, né? Mais uma vez a questão do clawback que existe lá fora, que já é regra também para quem tem ADR, então tem uma empresa minha que já colocou, e que é o principal ponto, né? Ninguém gosta de
de pagar a administração os valores altíssimos que se pagam, todo mundo sabe que é muito alto, quando você tem um problema muito grande na companhia. Até, digamos assim, não faz nenhum sentido, né? Porque tem várias obrigações que o executivo tem que ter ali, que se deu alguma coisa errada, não há como pagar bônus, né? Porque aí não estamos falando da remuneração fixa, estamos falando de uma coisa a mais, uma premiação. Ele tem uma premiação quando acontecer um escândalo, quando acontecer um problema. Realmente muito difícil imaginar isso. E isso é principalmente chato, porque as empresas olham muito a competitividade da remuneração e algumas olham em relação a empresas lá fora. Então, você está querendo fazer uma coisa que você está em linha com uma remuneração lá fora, mas você tem o bônus, que você está sendo comparado com a empresa lá fora, mas não tem o ônus, que é ter o clawback. Né? Então, eu sempre falo isso nas empresas, mas a comparação é muito bonita, mas já que a gente está fazendo tudo, então vamos fazer o que tem que fazer. Acho que né? já deu seu tempo. Vamos lá. E por fim, algo que também eu acho que a Bolsa pensou, não sei se estava lá, mas foi isso aí, realmente os advogados devem dito, esquece isso, que é a questão da inabilitação, né, de administrador. Isso aí seria cobrir uma falha que o investidor vê na CVM hoje, que é muito raro, e que o investidor gostaria de ver mais inabilitação do que multas, né, num termo de compromisso, para aquela pessoa ser afastada do mercado por um tempo. Acho que isso tem uma veia, digamos assim, educativa ou mesmo punitiva muito mais forte do que a multa pecuniária, mas que é muito difícil fazer. Então, eu não sei qual foi a discussão jurídica que rolou aí, que eu acho que o negócio nem voou, mas, de novo, seria algo voluntário e talvez fosse grande resistência. Obrigada. Obrigada, Isabela. Bom, vamos começar aqui com as perguntas. Flávia, você falou no começo da sua fala que o Conselho de Administração deverá olhar as regras e aprová-las. Como é que isso vai ser checado pela Bolsa? É a primeira questão. E a segunda, qual foi a discussão mais forte que vocês tiveram, mais polêmica que vocês tiveram com relação às regras que estão hoje listadas para audiência restrita? Legal. Com relação à deliberação pelo Conselho, né, na votação, a gente disponibilizou um link. Toda a votação vai ser feita por meio, né, de um terceiro, um parceiro nosso. Então, o link está disponível no edital. E nesse link, cada empresa, né, vai estabelecer ali se ela vota aprovando ou rejeitando o regulamento base, bloco A e bloco B, e nesse mesmo local ela insere a ata do Conselho de Administração que deliberou sobre aquele assunto. Adicionalmente, está previsto lá no regulamento que essa ata precisa ser divulgada publicamente. Então, a companhia vai alimentar esse sistema de votação, junto com os votos, ela já alimenta com a ata e, na sequência, ela torna pública por meio, né, das vias oficiais, como a companhia já divulga qualquer tipo de documento periodicamente, né, ao longo da sua vida aí. Então, é um sistema muito, muito tranquilo, tá? Então, a gente vai receber já diretamente junto com o voto a ata que deliberou né, aquela linha ali de atuação, rejeitando ou aprovando as propostas. Tá? E se não houver essa ata, o voto daquela companhia não vale. O voto não vale, também. Exatamente. Se não passar pelo Conselho e não tiver essa comprovação que passou pelo Conselho, o voto é invalidado. Tá? O que foi mais polêmico? Acho que na discussão como um todo, as duas maiores polêmicas ficaram em torno do novo mercado alerta,
né? Apesar dele ser, né, num primeiro momento ele se chamava Selo em Revisão, e aí teve uma crítica também em relação ao nome, aí a gente alterou para Novo Mercado em Alerta. A ideia era dar visibilidade, como a Isabela bem mencionou, os investidores cobram recorrentemente que o Novo Mercado dê uma sinalização maior, né? Porque ele também se macula em alguns casos quando acontecem no mercado brasileiro. Então, era um mecanismo de dar visibilidade quando alguma coisa muito crítica estivesse acontecendo naquela respectiva companhia. E coisas realmente críticas, né? Até porque a gente expôs isso algumas vezes. Se a gente começa a soltar Novo Mercado Alerta um dia sim, outro também, tem alguma coisa muito errada com a regra. Porque não é para ser assim, né? A ideia é que seja, de fato, algo muito excepcional. E, como a gente sabe hoje, acho que se todo mundo aqui nessa sala e quem está acompanhando a gente online fechar os olhos e a gente perguntar nos últimos 5 anos, gente, falem os nomes das companhias em que receberiam potencialmente um Novo Mercado em Alerta. Todo mundo sabe quem são as 5, 6 companhias. É disso que a gente está falando. Mas foi muito polêmica, a resistência grande. Vamos ver agora como vem nas votações. E aí acabou que não está na votação final, acabamos deixando somente a declaração do CEO, CFO, e se tiver um diretor estatutário responsável por controles internos, também a declaração desse terceiro diretor com relação a controles internos, mas a polêmica maior foi em relação à asseguração. Né? É uma regra que já existe nos Estados Unidos, tem sido aí replicada em outros países, mundo afora. A gente colocou em discussão na primeira rodada de consulta pública, mas por questões de custo, teve uma resistência também bastante grande, e aí a gente acabou tirando da proposta nessa etapa agora de votação. Acho que foram os 2 principais pontos. Tá? Legal, obrigada. Fábio, como é que foi avaliado por parte dos investidores a revisão do Novo Mercado e como a AMEC está incentivando o stewardship? Como a Isabela muito bem falou, isso ainda não o stewardship não é muito ativo aqui no Brasil. Os investidores não utilizam. E a AMEC está fazendo alguma ação junto a esses investidores institucionais? Perfeito, Edna. Primeiro, a gente separa aqui o grupo dos investidores, né? Então, a gente tem os investidores internacionais batendo na nossa porta, e eles fizeram isso nas 2 primeiras rodadas de consulta pública, querendo uma interação, querendo entender o detalhe do que estava acontecendo, e eles, enfim, bastante diligentes ao fazer isso. E a gente tem um grupo dos investidores locais, estou generalizando, em que a gente teve que fazer o contrário, a gente bater na porta, conversar com o investidor, tá. E no final, a gente, passado aqui as 2 rodadas de consulta pública, agora na audiência restrita, a gente entendeu na nossa discussão interna que o assunto era importante, então a gente está recomendando que os investidores, nessa linha de exercício aqui do engajamento com as companhias, que eles batam na porta das empresas, das suas investidas, recomendando essa aprovação. Flávia citou, quem aprova são as companhias, mais especificamente o board precisa se reunir para fazer essa avaliação. Então, a nossa leitura então a gente preparou um conjunto de materiais, a gente emitiu detalhamento, opinião sobre os temas, e eu dizendo aqui, né, a gente entende que é uma reforma necessária para a gente não ficar mais para trás com as suas limitações, mas a gente recomenda, e a gente preparou até uma minuta de carta que oferecemos aos investidores para que eles enviassem as companhias investidas para fazer essa aprovação. A gente, nessa interação com os investidores e falando de stewardship, a gente recebeu de tudo, né? Desde propostas mais sofisticadas, que a gente realmente entende que a gente não teria maturidade aqui, mas eu acho que o ponto que faz com que a gente se ressinta ainda dessas ausências pelos investidores é o fato de que, se a gente olhar historicamente, cada rodada dessa de reforma do novo mercado, entre o início do debate até efetivamente a implementação daquilo que é aprovado, a gente pode levar 10 anos. Né? É muito tempo. Então, se a gente entende
que pontos importantes estão ficando de fora da reforma hoje, possivelmente assim continuarão por mais 10 anos. A Flávia já vai começar amanhã, assim. A discussão do próximo. Essa é a nossa leitura. Isabela, dentro das companhias abertas, olhando para o regulamento que está em audiência restrita, você sente que há um desconforto ou uma discussão maior em algum desses itens que estão sendo colocados em audiência restrita? Deve ser quase todos, né? Imagino. Eu imagino que sejam todos. Tem uma questão que eu acho que a gente até falou bastante antes, né? Que é a questão de vir informações sobre o canal de denúncias, que eu vejo assim um pouco como um tabu nas companhias, né? Porque acho que as companhias ficam muito cautelosas para não sei, para não ter mal entendidos, né? Você pode colocar ali alguns números. Tivemos tantas denúncias e o benchmark é isso, tantas resolvidas, mas se você já começa a colocar por assunto, a maioria é de assédio, a maioria é de fraudes e tal, isso já chama uma atenção quando de repente você tem, como é que eu vou dizer assim, você tem momentos do canal de denúncias que não necessariamente é porque aquilo está acontecendo demais, mas eu me lembro empresas que a gente colocou percentual de mulheres na liderança, que aí o canal de denúncias ficou cheio de denúncias de homens dizendo que foram preteridos na promoção, né? Então tem aí é um momento pontual, aquilo ali foi um momento pontual que tem que explicar por que teve essa regra, por que a empresa quer essa regra. Então o canal de denúncias ele tem uma certa variação e mesmo dentro do conselho o conselho, pelo menos eu, né, a gente tem que puxar para ter esses dados com mais qualidade do canal de denúncias e se bobear tem que ir lá no comitê de auditoria para pegar realmente quais foram as denúncias mais graves, como se resolveu, teve demissão, teve suspensão, qual foi a consequência. Isso é um assunto que não está muito estabelecido, mesmo dentro das empresas. Então, eu acredito que tem uma dificuldade de divulgação, porque tem uma dificuldade de divulgação até internamente, né? Então, acho que esse é um ponto que as empresas vão falar, mas mais no sentido de como é que eu faço isso, né? Essa questão do clawback, como eu falei, ela devia existir. A gente está colocando o novo mercado em alerta, mas acabou ficando só fraude e demonstrações financeiras, certo? Mas tem uma série de outras ocorrências, né, ambientais, direitos humanos, que o mercado acaba cobrando também do novo mercado. Como é que pode? Olha que essa empresa, olha o que aconteceu nessa empresa. Então, acho que isso também tinha que ser um pouquinho mais aberto, né, para as empresas, mais casos em que ensejaria o novo mercado alerta. E essa questão do independente, eu acho que vai sempre pegar para algumas empresas, né? Mas eu acho que felizmente, assim, a empresa que eu estou, que vai ter que votar, que é a Brasil Agro, já está com praticamente todas atendidas. Inclusive, eu estava lembrando aqui, Flavinha, que a Brasil Agro recentemente a gente fez uma mudança na política de indicação de conselheiros que a B3 pediu e já botou essa questão do overboarding. E aí a gente já fez. Então, eu não sei, acho que vai até realmente não tem grandes mudanças e custo praticamente nenhum. Só essa questão da asseguração, só que eu queria, né, que foi colocada, e acho que o Fábio botou também, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, porque eu não sei a condição que as auditorias têm para fazer isso. Elas têm opiniões, está lá na carta de controles, e eu acho até, assim, minha opinião, que elas têm mais liberdade para dizer ali na carta de controles as deficiências que existem. Raramente tem uma deficiência significativa, mas acaba que a carta de controles é grande naqueles controles que eles acham que poderiam melhorar, ou o controle não está muito bom ou não está sendo feito. E aí, se você pega para a auditoria, não só vai ser mais caro, como eu acho que pode ficar mais tímido isso e criar até uma falsa segurança sobre isso. Então, eu não sou muito fã assim, dessa questão da asseguração, não, porque acho que não garante tanta coisa assim, entendeu? Então,
não faria um grande esforço para colocar isso no novo mercado. Obrigada. Na linha da asseguração, o Caio Ramalho fez aqui uma pergunta para o Fábio. Não falta incorporar a asseguração razoável, auditoria externa obrigatória de controles internos? Peça-chave da SOX deixada de fora no passado e agora deixada de fora no passado. Aí não continuou. Obrigado. Acho que não coube. Grande Caio, obrigado aqui pela pergunta. E aí vem, eu acho que um ponto, e a gente está vivendo um momento aqui também, que as próprias firmas de auditoria estão passando por um questionamento mais sensível aqui da sua atuação, mas eu sou, por princípio, um grande defensor do trabalho das firmas de auditoria, e eles são mal compreendidos em sua atuação. Eu tenho um pouco dessa leitura. Primeiro porque, se a gente pergunta para investidores especializados com décadas de atuação no mercado de capitais, e isso é uma conversa franca, perguntar para eles qual a diferença entre a asseguração limitada e a asseguração razoável. Não é algo do nosso dia a dia, não é algo em que a gente está imiscuído nas discussões das firmas de auditoria. Então, só para dar um exemplo, a principal leitura aqui de assuntos relacionados à sustentabilidade, no escopo agora dos padrões S1 e S2, diz que eles serão, num primeiro momento, numa linha de uma asseguração um pouco mais de escopo reduzido, chamada de limitada. As firmas de auditoria assim farão com as questões de sustentabilidade. Então, quando o Caio pergunta, mas não deveria ser uma asseguração maior, de escopo mais amplo, para ter aqui nessa questão dos controles internos? Eu entendo que sim, mas numa linha de curva de aprendizado e de maturidade, eu acho que a gente tem que passar por algumas escadinhas. Hoje, sem asseguração nenhuma, acho ruim. Eu, discordando aqui da minha amiga Isa, eu acho que a gente deveria ter sim o processo de asseguração para, assim, aquela leitura, quer dizer, ruim com eles, imagina sem, Isa? Então, eu tenho essa leitura de que a gente precisa, assim, dessa leitura de asseguração, Edna. É algo importante para a gente amadurecer aqui o mercado de capitais. E se permitir, em 30 segundos, só para citar, a Flávia puxou isso na abertura, o percentual de independentes, 30%. Um percentual, quando a gente olha em perspectiva, aumentando de 20 para 30, mas numa leitura internacional, as melhores práticas empurram a gente para 50%. Então, o gap fica muito grande. A proposta da MEC foi de que a gente tivesse um ponto intermediário avançando para 40%, numa linha de razoabilidade, para falar, puxa vida, dá um salto tão grande no primeiro momento, algo difícil, vamos avançar para 40%, amadurecer isso ao longo do tempo. Manter um salto de 20 para 30, a gente acha de uma timidez enorme, mas sabendo, Flávia, das dores e delícias de estar calçando seu sapato, mas a gente acha que passar uma outra década ou mais sem trazer esse assunto para uma discussão significa, mais uma vez, deixar o Brasil muito distante do que a gente está vendo o mundo afora. Na linha do Fábio, Flávia, o IBGC também se posicionou para 40%, e numa análise que foi feita no âmbito da Comissão de Mercado de Capitais aqui do IBGC, grande parte das companhias tem 5 membros no Conselho de Administração e 2 membros independentes, que é obrigatório, e isso já daria os 40%. E aí a gente queria ouvir a Bolsa com relação aos 30%. Tá bom. Vou aproveitar aqui para puxar outros 2 assuntos que eu estou aguardando meu direito de resposta aqui. Brincadeira. Mas eu vou chegar no percentual de independentes, mas queria passar antes por clawback e a divulgação de denúncias, tá? A gente trouxe na primeira consulta pública, porque eu acho que isso é importante também. Toda vez que a gente traz a público, traz à tona uma discussão sobre revisão do novo mercado, a gente não está falando só com as companhias de novo mercado. A gente está falando, na verdade, com todas as companhias listadas, porque elas vão se espelhar naquela discussão em alguma medida. Umas vão querer avançar, outras não, mas elas acompanham
as discussões, inclusive a gente fez mais de 50 reuniões ao longo desse processo das 2 consultas públicas e a gente recebeu companhias que não estavam no novo mercado, recebemos companhias inclusive fechadas, mas que queriam acompanhar as discussões de governança ali naquele âmbito do novo mercado. Então, tem também um caráter educativo muito importante, de fomentar alguns temas que muitas vezes não estão no radar das pessoas. A gente fala aqui hoje clawback rule com a maior tranquilidade, mas nessas reuniões que a gente fez na primeira rodada de consulta pública, a gente teve que dar um passo para trás e ir para o quadro para explicar o que era clawback rule para muitas pessoas, porque elas, né, legitimamente falaram assim, não conheço, não tenho familiaridade com essa regra, quero entender um pouco mais. Então, foi essa linha que a gente acabou adotando, né, trazendo uma questão educativa e não trouxemos como uma regra do novo mercado. A gente entendeu que não era o momento, né, o mercado não tinha conhecimento suficiente para isso ainda. E a gente vai trazer, estamos preparando, quando fechar a audiência, a gente vê se consegue lançar logo na sequência, uma orientação a respeito de clawback rule para as companhias que queiram adotar voluntariamente a regra. Então, vai ser um primeiro passo, tá? Segundo ponto, divulgação de denúncias. Acho que tem essa preocupação pelas companhias, até algumas coisas, né, nessas interações. Posso mencionar aqui com vocês, Flávia, você não faz ideia do que a gente recebe no canal de denúncias. O aluno reclama do valor da mensalidade pelo canal de denúncias. Ele reclama da nota da prova pelo canal de denúncias. A gente está deixando como texto livre, né? Então não tem uma questão estruturada. Então a gente diz ali quais são os requisitos mínimos que devem ser divulgados. A maioria das companhias já cumprem aqueles requisitos. A gente tinha num primeiro momento exigido que fosse no formulário de referência, mas a gente deu um passo para trás e disse, olha, se você já divulga no seu relatório anual ou no seu relatório de sustentabilidade, está tudo bem, a gente consegue ir lá e olhar. Então está tudo certo e é forma livre, que aí a companhia vai poder explicar, né, o que significam aqueles números, obviamente sempre cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, acho que esses 2 pontos aqui achei que valia a pena complementar. E, por último, o percentual de independentes. Eu acho que, como a gente, com a Bolsa, historicamente vem fazendo, é um tema que a gente caminha com muita prudência aqui, né? E sim, a gente recebeu de vários investidores, né, do IBGC também, um desejo da gente dar um passo um pouco maior agora, indo de 20 para 40, mas do outro lado, uma preocupação das companhias, né, e são companhias, diferentemente do contexto global, em que você tem várias jurisdições, uma realidade de corporations, essa não é a realidade no mercado brasileiro. A realidade no mercado brasileiro é de companhias com acionista controlador e que tem preocupação se esse percentual começa a se aproximar muito rapidamente de 50%. Então, não é a nossa, né? A gente deixou claro aí nas 2 consultas públicas e agora mantivemos a posição na audiência restrita de que estamos elevando de 20 para 30, até porque 20% já é o que está na regra hoje, na regra geral para toda e qualquer companhia. Então, a gente dá um passo adicional, reconhecendo a realidade do mercado brasileiro e, bom, não posso falar, não sei até quando estarei lá, né, na B3, mas não é a intenção da Bolsa não reconhecer que a realidade do mercado brasileiro é uma realidade de companhias com acionista controlador que tem essa preocupação, né, histórica com elevação do percentual de independentes. Então, por isso, né, adotando ali a prudência, a gente elevou de 20 para 30, mantendo o mínimo de 2 independentes, né? Obrigada, Flávia. Tem uma pergunta, um questionamento aqui na audiência. Gostaria de saber se a declaração do CEO e CFO sobre os controles internos pode ser oriunda de trabalhos de verificação da auditoria interna.
Pode ser, sem dúvida nenhuma. Que bom que seja, que assim seja, desde que não haja um mitigador em relação à declaração, né? Essa verificação não exime de apresentar a declaração, sendo complementar com o melhor. Não é uma obrigatoriedade, Mas, a companhia. tá. Na opinião dos palestrantes, qual mudança que mais gostariam de ver aprovada? Ainda, qual mudança que, se não aprovada, seria mais impactante para o mercado? Pode começar, Isabela. Tem que considerar um pouco o formato da votação, né? Porque o regulamento base ele está todo numa só votação de sim ou não. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, acho que seria esse, entendeu? Ali dentro, sabendo que a polêmica principal é essa, né, do 20 por 30, eu diria, as outras questões, comitê de auditoria estatutário, overboarding, acredito que não tenha tido tanta coisa assim. Então, se realmente a resistência maior é de 20 para 30, seria esse bloco A não ser aprovado. Eu acho que seria, na minha opinião, acho que seria a maior derrota. Eu concordo com você que a gente tem que entender o formato de votação, e eu acho que foi de uma sagacidade da Bolsa de estruturar dessa maneira, que eles chamaram dos 3 grandes blocos, não é que o regulamento base, mas o regulamento base, ele já engloba muitas dessas mudanças e aperfeiçoamentos de governança. Então, a despeito das críticas aqui, reconheço aqui de forma elogiosa a importância da aprovação do regulamento base, porque ele está dando os principais saltos de governança efetivamente aqui para o mercado brasileiro. Ao trazer aqui a regra de overboarding, que eu acho que é um avanço de aproximação internacional muito grande, essa questão aqui do percentual de independentes, mas tem também a questão aqui dos limites de mandatos de independente, que a gente acabou não comentando, né? Que está sendo colocado hoje como um prazo máximo de até 12 anos, numa leitura discussão entre investidores, achamos longo o período, né? E em especial pelo prazo que o conselheiro pode voltar a se tornar independente depois aqui desse período, que é um período de apenas 2 anos. Então, naquela leitura, né? Fica lá um tempão, faz um refreshment de 2 anos e volta como independente por eventualmente mais 12 anos. Então, essa é uma crítica, mas falando aqui em termos de aprovação, o regulamento base certamente é o carro-chefe das discussões aqui dessa reforma. E, na nossa visão, ele seria o ponto central aqui a ser revisitado. Acho que concordo, o regulamento base, ele congrega ali grande parte dos ajustes de governança corporativa, dos avanços de governança corporativa, e não à toa, né, ele é combinado no que a gente chama de regulamento base, porque o regulamento, de uma maneira em geral, ele precisa continuar mantendo a coerência das suas regras, né? Se a gente vai para um sistema de votação ponto a ponto, você pode criar um regulamento que não faz sentido entre si. Ele não vira um conjunto, né, um documento harmônico. Então, acho que aquele documento ali, né, que a gente chama de regulamento base, ele tem uma harmonia. Obviamente, a gente agregando o bloco A e o bloco B, ele mantém essa coerência. Então, acho que regulamento base é um ótimo ponto. Isabela citou overboarding, acho que hoje, né, de novo, né, a riqueza, a beleza de você ter o processo de consulta pública, mesmo não sendo obrigatório. Na primeira consulta pública, talvez o tema mais polêmico que a gente enfrentou foi overboarding, porque a gente não fez nenhuma exceção a essa regra dos 5 conselhos. E aí, quando a gente iniciou as discussões com as empresas, elas falaram assim, putz, mas a gente está num grupo econômico e tem sinergia que o mesmo conselheiro esteja em mais de uma empresa dentro do mesmo grupo econômico, de companhias que, né, têm coerência entre si. Então, não faria sentido ter uma exceção quando a gente fala de grupo econômico. E, de fato, é assim lá fora também. Então, a gente trouxe
essa exceção para a regra. E aí, agora, na votação restrita, né, na audiência restrita, quase não há discussão em torno do overboarding, mas foi uma construção, né, junto com os investidores, com as companhias, para, né, acertar um pouco as arestas que existiam na primeira consulta pública. O ponto do mandato, né, do número de anos, mandato para independente, internacionalmente você nota ali entre 9 e 12 anos. Então, mundo afora, você tem mais ou menos esse range aí. A gente havia proposto 10, acabamos elevando para 12 anos, com cool-off de 2 anos, né, que o Fábio mencionou, e aqui é um pouco trade-off, né? Algumas pessoas alegam, nossa, na velocidade que as coisas acontecem hoje, se você fica 3, 4 meses fora da companhia, quando você volta já é outra companhia, né? Já está fazendo até uma outra coisa. Ou não, né? 2 anos ainda é muito pouco. Enfim, acho que tem um pouco dessa discussão, se era pouco ou se era muito. Acabamos mantendo, então, a regra de descanso de 2 anos para voltar a ser considerado um membro independente, né? Obrigada, Flávia. Eu vou aproveitar e vou juntar 2 perguntas aqui, que veio da audiência. Como vem a indicação de conselheiro independente pela administração e sua atuação em várias empresas do acionista majoritário? E linkando com uma outra pergunta, o modelo do novo mercado parece esgotado. Não seria o caso de se avaliar a alteração do modelo, algo que implicasse na avaliação da efetividade das práticas adotadas? Eu queria que vocês comentassem. Bom, vou começar da última e depois eu passo para a Isabela comentar. O modelo sempre pode ser revisto, né? Não nesse momento em que a gente está com votação aberta, não cabe, né? Mas é um modelo que sempre pode caminhar em evolução, né? Não à toa, desde sempre, a cada revisão, a gente fala em evolução. E se a evolução for seguir para um outro modelo, que assim seja. Isso não está em discussão nesse momento. Acho que, como o Fábio falou, né? Estatisticamente, o novo mercado é um caso de sucesso, né? Você tem eu diria, mais de 90% dos IPOs dos últimos 10 anos acontecem nesse segmento, né? Ele só não acontece nesse segmento quando a companhia tem alguma característica, alguma situação que a leva a um outro segmento de listagem, o qual, né, muitas vezes, se ela tenta um outro caminho, ela perde tempo na conversa com os investidores, e ninguém quer perder tempo no roadshow com os investidores, né? O foco tem que ser ali no negócio e não se ela está no segmento A, B ou C. Quando ela vai pelo novo mercado, ela já ganha ali léguas, né, na discussão com os investidores. Então, é uma vitrine do mercado de capitais, ainda 25 anos depois, consolidado. Então, não se viu motivos para mudar o modelo, né, que a gente tem adotado até hoje, mas não significa que isso não pode acontecer no futuro, né? Obrigada. Sobre conselheiro? De novo, aí cada caso é um caso, né? Não tem assim, acho que não tem uma generalização. Mas às vezes a pergunta fala sobre o independente eleito pelo mesmo controlador em mesmo grupo econômico, outras empresas. Eu acho que nem é o caso. Existem algumas pessoas que são eleitas realmente para muitos conselhos e não necessariamente é o mesmo controlador, mas já tem muitos conselhos que realmente estão dentro de não queria falar isso, mas dentro de um certo corporativismo ou dentro de uma certa patota que só roda mais ou menos ali onde já tem as pessoas com um nome famoso e enfim, isso acontece ainda e realmente até
não deveria ser assim, porque, como eu falei, a oferta de bons conselheiros está cada vez maior. Então, não tem nenhuma necessidade de ficar repetindo os mesmos nomes. Por exemplo, teve algumas regras que foram colocadas sobre ser presidente de conselho. Eu fico imaginando, por que o cara não quer ser presidente de conselho de uma empresa só? Já dá trabalho suficiente. Poderia até colocar por tamanho, entendeu? Cada vez dá mais trabalho. E, para mim, nos conselhos, o que faz diferença numa dinâmica de conselho e numa pauta é o presidente do conselho. Então, realmente, eu gostaria que esse presidente do conselho só fosse presidente deste conselho, porque tem bastante coisa para fazer. O CEO também nos conselhos, sabe? Coisas assim que eu vejo como totalmente necessária pela oferta que você tem disso. Agora, tem algumas companhias já quer dizer, tem algumas companhias que, primeiro, querem atuar junto com os investidores, fazem até não uma negociação, mas, enfim, algo conjunto de quem é o independente que você quer colocar, qual é o perfil, vamos ver aqui, e apoiam. Olha, o meu investidor quer colocar essa pessoa aqui, acha que é necessário, eu não vou ficar brigando com o meu investidor, etc. E algumas companhias que o independente já saiu daquela caixinha bicho-papão, eles já viram a posição que tem algumas coisas que realmente o independente não vai concordar, mas que são pouquíssimas, posso dizer isso, como independente. Eu sempre falo isso, acho que as empresas e algumas pessoas não têm noção o quanto eu e mais alguns conselheiros independentes, a gente não gosta de votar contra de jeito nenhum. A gente faz um trabalho de costura para chegar sempre no consentimento, talvez não num consenso, mas num consentimento, que tenha um voto favorável. Então, acho que algumas empresas já se acostumaram, né, com alguns independentes, mesmo sabendo que tem alguns pontos que não vão concordar, vamos concordar em discordar mesmo, e acabam já reconduzindo, elas mesmas, a administração reconduzindo. Tá? Mas o que eu acho que ainda está muito limitado a um certo grupo de pessoas serem sempre escolhidas para vários conselhos, quando, na minha opinião, não há nenhuma necessidade disso, dada a oferta de bons conselheiros. Eu só concordo integralmente. Eu adicionaria que, do ponto de vista de regulação, está acostumado a fazer, a gente não pode desenhar aqui uma regra pela exceção, né? A gente tem que desenhar aqui por questões de tendência, de casos gerais. Esse é o caso de independentes. Assim, talvez seja um dos temas mais difíceis da gente discutir em casos concretos. Fulano não é mais independente, fulano é independente. Que a gente não pode colocar isso numa redação que sirva ali como bala de prata para, enfim, ser utilizada até de maneira inadvertida. Esse é um ponto muito caro para os investidores, a questão da independência, mas eu vou concordar e aderir aqui ao grupo que entende que não dá para a gente desenhar uma regra que consiga absorver todas as situações, né? A gente vai ter que lidar com um caso, desenhar caso concreto mesmo. Acho que ser principiológico aqui é mais positivo. Legal, obrigada. Vamos para a nossa última questão. Não há um conflito de interesse quando a aprovação da reforma depende única e exclusivamente da objeção das próprias empresas? Quem é o bench internacional? Acho que para a Flávia. Acho que o novo mercado ele é muito único no mundo. A Isabela até comentou, ele teve como inspiração o mercado alemão, mas que também não está mais aí para contar a sua história. Exatamente, não está mais aí para contar a sua história. Acho que aqui, sempre podem ter pontos de vista diferentes, né, na questão de votação. Mas o novo mercado nasce e ele precisa, né, ele nasce como, vale lembrar que, apesar dele ter se tornado a grande métrica de mercado, né, as companhias almejam o novo mercado quando se listam, é um contrato, né, entre a empresa e a B3. É uma adesão, as companhias aderem voluntariamente ao novo mercado. É uma regra de autorregulação. E aí elas precisam, né, precisam desde sempre, há 25 anos, de segurança jurídica, que elas não vão estar presas ali naquele modelo, ou que a Bolsa unilateralmente vai mudar as suas regras sem que elas que aderiram àquele conjunto de normas, e são elas as aderentes àquele conjunto de normas, que elas possam se manifestar.
né? Então, é algo que gera, e por isso, né, a necessidade de que elas votem gera segurança jurídica para que as companhias, né, possam voluntariamente aderir a esse segmento. Se assim não fossem, talvez a gente continuasse no cenário lá das companhias, um número muito escasso de companhias nesse segmento, né? Então, dá segurança para elas de que as regras não vão mudar sem que elas sejam consultadas, faz toda a diferença e fez toda a diferença historicamente para o novo mercado, né? Então, não acho que seja uma questão de conflito, é inerente à construção de uma adesão voluntária àquele conjunto de regras que impacta muito diretamente as características na estrutura, no dia a dia das próprias companhias, né? Então, parece que é algo que faz muito sentido que elas sejam consultadas. Do outro lado, apesar de não ser uma regra, de alguns anos para cá, a Bolsa passou a adotar esse mecanismo de fazer as consultas públicas prévias, ou a consulta pública, né, não obrigatoriamente precisa ser mais de uma, para que todo mundo tenha chance de se manifestar. E aí, pessoas físicas, investidores, associações e, obviamente, as empresas vão acompanhar aquele movimento. Isabela comentou muito bem, a força dos investidores frente às empresas é muito grande. Então, a gente, né, voluntariamente, a B3 voluntariamente adota esse mecanismo de fazer a consulta pública, divulgar a manifestação de todo mundo publicamente, está no site, aberto no site da B3, em que as empresas também podem consultar para onde, né, esses outros grupos estão remando antes de seguir para a votação, né? Isabela, já aproveita e faz as suas considerações finais, porque acabou. Eu peço desculpa à audiência, tem outras perguntas, mas não dá tempo. Aí você responde e já se despede. Não, só para fazer um super elogio. Eu acho esse sistema de votação sensacional, porque eu até tentei em algumas empresas colocar no estatuto para determinadas decisões. Por quê? Porque ele exige proatividade, né? Então, assim, a tendência é de passividade. Por que eu estou falando até de algumas decisões em empresas? Que era o que eu falava para as empresas. Olha só, você bota esse 1/3 aqui afirmativo, porque assim, só se o investidor realmente estiver incomodado, se for uma coisa assim, sabe, porque a regra é passividade, a regra não é proativo. Então, eu acho essa regra muito boa, porque eu acho que só vai se envolver quem está realmente, né, pensando naquilo. Eu tive até... vai ter que ter o conselho falando e tudo, mas eu lembro que na última revisão, algumas empresas, não sei, não tenho muita certeza, mas também não sou contra, nem a favor, então fica uma certa passividade. Eu acho essa regra muito boa. Como consideração final, sempre torcendo até o último minuto para que a gente consiga aprovar. Como o Fábio falou, tem muita coisa que os investidores queriam, a gente tem a sensação de que a gente continua atrasado e que aí ainda tem um ano de adaptação e quando é que vai poder fazer a próxima, mas uma coisa não impede a outra, viu? A gente pode fazer uma em seguida e falar, agora são novos prazos, não sei, mas todo o sucesso aqui, torcendo bastante, eu acho que felizmente em companhias que eu estou, acho que não vai ter um problema, mas torcendo bastante, eu acho que eu estou com esperança que passe. Obrigada, Isabela. Fábio? Bom, como palavras finais aqui, lembrando que a gente está na Casa da Governança aqui no Brasil e discutindo um tema que, na minha opinião, é o estado da arte do que a gente tem aqui no Brasil. Uma regra de autorregulação, Flávia disse, segurança jurídica em primeiríssimo lugar, então por mais que eu esteja no grupo da torcida ali, vamos puxar, vamos avançar, regras mais exigentes, mas a gente tem que respeitar integralmente o modelo que a gente desenhou aqui de adoção das companhias. E já dizia o filósofo do mercado de capitais, né, o mercado feito por emissores e por investidores, né? Nesse caso aqui, em que pese, né, formalmente o voto venha aqui dos emissores, mas eles estão interconectados, a base de acionistas dele, então a gente tem os investidores e de alguma maneira o mercado brasileiro ele vai se tornando aqui permeável para que um lado acabe aumentando a conversa com o outro, a discussão do steward. Então eu sou otimista, dizendo, como eu comecei, né, que o novo mercado é a maior vitrine que a gente tem no mercado de capitais
Eu, acostumado a participar de discussões aqui em ambientes com investidores internacionais, até pouco tempo atrás a gente ainda era reconhecido pelo país do futebol, mas hoje mais pelo novo mercado, Flávio. Continua sendo o nosso principal cartão de visita aqui como brasileiro. Obrigada, Fábio. Flávio? Boa, gostei, Fábio. Primeiro, agradecer mais uma vez a receptividade aqui e a qualidade das discussões. E deixo aberta, a B3 está de portas abertas aí, a votação vai até o dia 30 de junho. Se ouviu alguma coisa que não entendeu direito, não sabe se é exatamente aquilo, passa a mão no telefone, entre em contato com a gente, manda um e-mail, sinal de fumaça, atendemos qualquer tipo de chamada. Temos um time inteiro muito dedicado, é prioridade máxima na B3 até o dia 30 de junho, até a gente fechar ali as portas da votação, para que não reste nenhuma dúvida em relação ao que está sendo colocado em votação. Eu acho que isso é fundamental, né? Óbvio, né, que a gente torce para que as novas regras sejam aprovadas, para que o Brasil avance em termos de governança corporativa no mercado de capitais, mas mais importante que isso é que a votação seja uma votação refletida e consciente. E a gente está aqui para ajudar no que for preciso. Contem conosco. Obrigada, Flávia. Eu acho que foi um debate muito inspirador. Acho que agora as portas estão abertas para conversar com a Flávia, e no dia 1º de julho ela já começa a trabalhar na próxima revisão do regulamento. Em nome do IBGC, eu gostaria de agradecer a todos aos meus companheiros aqui de palco e a todos vocês que acompanharam esse debate, que enviaram perguntas, mas que infelizmente não deu tempo de fazer todas. Muito obrigada.